Bom dia, meninas do 8º ano, sejam bem-vindas para mais uma aula de geografia. É um prazer imenso tê-las aqui comigo, tá? Desejo um ótimo início de semana para vocês, que seja uma semana abençoada, tá? Espero que vocês estejam bem e a gente vai dar continuidade à nossa aula passada, tá? Na nossa última aula, a gente deu uma introdução, né, sobre o capítulo 3, onde a gente está tratando sobre os aspectos, né, as características dos aspectos naturais do continente americano, ou seja, da América. E aí a gente falou um pouco, né, sobre a formação do continente, sobre a divisão ali, né, da América do Norte, da América Central e da América do Sul. A gente estava vendo um pouco sobre isso, né, como se deu o processo de expansão e formação do continente americano até chegar à formação atual que nós conhecemos, certo? Bom, hoje a gente vai estar falando, pessoal, sobre as características naturais das formas de relevo que são encontradas aqui na América. E aí a gente vai estar destacando, tá, as duas principais, vamos dizer assim, formas de relevo que são mais encontradas aqui no nosso continente, tá? Que são os planaltos e as planícies, tá? Então a gente vai iniciar lá na página 46, a gente tem a formação dos planaltos, né? Consequentemente, das formações montanhosas antigas, tá? Bom, as montanhas, né, consideradas formações montanhosas antigas, junto com os planaltos, pessoal, são formações, tá, antigas que estão sempre expostas aos chamados agentes erosivos, tá? Tanto os agentes erosivos externos, como por exemplo água, vento, e também a própria ação humana, tá? Nós, seres humanos, estamos sempre em contato com a superfície terrestre da Terra, né, no caso. Então, tanto os planaltos quanto essa formação montanhosa antiga, eles estão sendo cada vez mais devastados, vamos dizer assim, por essas ações de agentes externos. Tá? E exemplo de ações externas: a água da chuva, o vento, a ação antrópica, que no caso é o ser humano, tá? Bom, devido à grande extensão territorial de norte a sul, né, uma extensão latitudinal de norte a sul do continente americano, pessoal, nós vamos encontrar, né, diferentes formações de relevo, diferentes formas de relevo. E aí a gente vai estar destacando o caso aí dos planaltos e das planícies, tá? Nós vamos encontrar, por exemplo, planaltos de grandes altitudes, como a gente vai encontrar planaltos de baixas altitudes. Por exemplo, no caso brasileiro, os nossos planaltos, eles não são tão elevados, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem, né, formação rochosa muito antiga, e por elas serem muito antigas, elas sofreram e vêm sofrendo ações desses agentes externos há milhões de anos, né? Então, o que acontece? Eles estão sendo desgastados, tá? Então, o nosso planalto, vamos dizer assim, os nossos planaltos, eles não são tão elevados. Em contrapartida, em outras áreas do continente americano, a gente vai encontrar planaltos, né, elevações mais altas, como por exemplo, nós temos a Cordilheira dos Andes, que pega ali a porção da América do Sul, né, onde a gente vai ter o encontro das duas placas tectônicas, no caso da América do Sul, sul-americana, né, a placa sul-americana e a placa de Nazca, né, que ao se chocarem frontalmente, elas vão, né, ter aquele choque, e aí a gente vai ter o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Nós temos também na parte mais norte, né, na parte mais setentrional da América, né, do continente americano, nós temos, por exemplo, o Planalto Canadense, que é muito conhecido, muito discutido no meio acadêmico, né, no nosso meio, onde as altitudes vão ser bem consideráveis, principalmente na chamada Península do Labrador, tá? Nós vamos encontrar uma altitude bem considerável, porém, mesmo tendo uma altitude considerável, o Planalto Canadense ele vem sofrendo também
sendo alterado principalmente pelas ações glacial, tá? Sofre muito, essa área aí do Planalto Canadense sofre muito a partir dos agentes externos, no caso do Planalto Canadense, por causa da ação glacial, né? Bom, né, as geleiras que vão formar atualmente a Groenlândia, né, e também parte da América do Norte ali, elas vão formar grandes vales profundos, né, que vão transformar a paisagem, ok? Então, é importante vocês saberem que esses relevos, qualquer seja o relevo em qualquer área que ele esteja, seja planalto, planície, eles vão sofrer modificações, né? Eles vão sofrer transformações por diferentes motivos, diferentes agentes, ok? Bom, já na porção leste da América do Norte, a gente vai ter os famosos Montes Apalaches, né? Que também, assim como o Planalto canadense, são resultantes de dobramentos antigos, tá? Que vão ocorrer nessa região. Então, eles também vêm sofrendo bastante desgaste decorrente de sua formação antiga, tá? Na página 49, tá? Nós temos também falando um pouco das depressões, tá? Que também é uma outra forma de relevo. As depressões são encontradas aqui no Brasil também, tá? Elas que normalmente vão estar situadas na borda dos planaltos, elas são áreas mais rebaixadas. Lembrando, depressões, né? Como vocês viram lá no 7º ano, depressões também é uma forma de relevo, ok? Então, essas depressões são mais encontradas aqui no nosso território e elas normalmente estão situadas na borda dos planaltos, então elas tendem a ser mais rebaixadas, tá? O Brasil, tá? O Planalto brasileiro, ele vai cobrir a maior parte da região central do nosso Brasil, tá? Não que seja, por exemplo, apenas ali na região central. Não, a gente vai encontrar formas de planalto praticamente em todas as regiões. Porém, na porção centro-oeste ali do Brasil, a gente vai encontrar uma maior presença desses planaltos, tá? Bom, as planícies centrais e litorâneas. Bom, na página 49, nós temos assim, ó, entre as cadeias de montanhas ocidentais e os planaltos e as montanhas do leste, o continente americano apresenta grandes planícies centrais, bastante planas e sedimentares. Por que eu estou definindo isso para vocês? Porque as planícies, o próprio nome já diz, né, são áreas rebaixadas, né, consideradas planas. E as planícies, elas são formações sedimentares, porque elas recebem sedimentos, né, vindos de áreas mais elevadas, que vão sendo depositados, esses sedimentos, né, ali, formando então as planícies, tá? Nós vamos encontrar diversas planícies, tá? No continente americano, nós temos a planície canadense, nós temos a planície de São Lourenço, a planície do Golfo, a planície do Mississippi, a planície do Chaco, nós temos a planície do Rio Amazonas aqui no Brasil, tá? O exemplo aqui do Brasil. Então, assim, a gente vai ter diferentes planícies, tá? Que formam o continente americano. No caso brasileiro, as planícies comparadas à formação dos planaltos e das depressões, as planícies elas são encontradas em menos quantidade. Tá? Nós temos atualmente 6 classificações de planícies. Tá? Então, assim, no caso brasileiro, as planícies são menos, tá? Em menos quantidade. Mas a América ela é formada também, além de planaltos e depressões, nós temos também as planícies. Ok? As planícies, pessoal, elas são consideradas áreas muito interessantes economicamente falando, tá? Porque nessas áreas de planície a gente tem um processo de sedimentação muito forte. E aí grandes minerais são encontrados, por exemplo, dentro
dessas planícies, né, que estão inseridas dentro das bacias sedimentares. Por exemplo, petróleo, tá? Então, a exploração de petróleo se dá principalmente nas bacias sedimentares, ou seja, em áreas de planícies também, tá? Então, assim, as planícies, elas são muito, vamos dizer assim, muito valorizadas por esse aspecto econômico também. Outra coisa muito legal das planícies é que, por exemplo, lá na região norte, né, a planície do Rio Amazonas é muito utilizado para navegação, né, porque um rio de planície ele é muito mais adepto à navegação do que um rio de planalto. Um rio de planalto, por exemplo, é um rio que vai ter quedas, né, e aí ele fica menos propenso, vamos dizer assim, para navegar. Porém, um rio de planalto ele é bem importante porque, devido à sua queda, né, de água, a força da água é muito utilizada para a produção de energia. Então, assim, grandes usinas hidrelétricas são construídas em rios de planalto justamente por causa disso. Então, assim, o relevo em si, ele não é importante apenas por ele existir, é um relevo, ok, a gente tem as formas de relevo, mas o tipo de relevo, né, do tipo da forma de relevo que a gente vai encontrar, ele também vai ser significativo nesse aspecto aí econômico, né? Como nesse caso aí que eu estava dando exemplo dos rios de planícies e rios de planaltos. No caso brasileiro, a gente tem uma variedade de rios, né, extensos, tanto de planícies quanto de planaltos, principalmente de planaltos, né, que faz com que o Brasil tenha grandes usinas hidrelétricas, né, na produção de energia, utilizando a água desses rios de planaltos, e no caso dos rios de planícies, utilizando para navegar, né, para a navegação. Então, assim, tanto os planaltos quanto as planícies, pessoal, são importantes, tá? Meninas, atenção lá no sistema que eu vou colocar as atividades que é para vocês poderem fazer da nossa aula, tá? Qualquer dúvida é só chamar, vocês sabem que eu tô aqui. Fiquem com Deus e boa semana para vocês. Beijão, cuidem-se.